E o secretário de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, SADA, Fábio Abreu, elencou aí os motivos da derrota de Dr. Dinan, é isso? Do MDB na cidade de José de Freitas. É o que a gente acompanha agora no nosso Comando Geral. Eu acho alguns motivos, principalmente essa questão da experiência, né, com campanha, foi a primeira campanha do Dinan, mas assim, ele fez uma campanha muito bonita, uma campanha limpa, né, uma campanha de proposta, uma campanha de ações que sem dúvida nenhuma ele iria pôr em práticas caso fosse eleito. E eu acredito que é apenas um passo, né, naquilo que ele planejava naquele momento para as próximas ações. Eu acredito que agora, mais ainda, ele vai participar ativamente da vida política da cidade com pretensões futuras. E também Fábio Abreu falou, além da derrota em José de Freitas, ele comentou também com referência ainda sobre as supostas candidaturas laranjas aí no Podemos. É o que a gente acompanha agora aqui no nosso Comando Geral. Acredito assim que a maioria dos municípios em que houve essa realidade é porque esses candidatos também não receberam recursos. Então nem todos os diretórios foram contemplados com o fundo eleitoral. Então isso dificultou, e a gente reconhece isso, de alguns candidatos não terem tido a oportunidade via recurso eleitoral para desenvolver as suas campanhas. Então aí a observação maior. Mas diante daqueles que receberam fundo eleitoral, eu acredito que não há essa discrepância tão grande em termos de voto e recurso recebido. Tá aí, João Magalhães e Natanael Souza, essas duas falas aí de Fábio Abreu. Em relação a José de Freitas, de fato, foi um resultado eleitoral que surpreendeu, pelo menos, a maioria das pessoas com quem eu converso, né? A interpretação é de que lá no começo da campanha, Dr. Ferdinand Freitas, né, filho do ex-deputado, ex-prefeito Robert Freitas, ele de fato tinha-se a expressão de que ele liderava a corrida eleitoral pela prefeitura da cidade. Na reta final, o candidato do PT, Pedro Gomes, que tinha o apoio do atual prefeito, Roger Linhares, do Progressistas, acabou vencendo com uma diferença pequena, né, Natan? Lá foi pouco mais de 100 votos. A gente está falando de uma das principais cidades, uma das 10 maiores cidades do Piauí, mais populosas. Fica aqui próximo a Teresina. Foi um resultado que de fato surpreendeu muita gente. A expectativa lá, pelas informações que a gente tem, inclusive de pessoas vinculadas ao governo do estado, era de que Dr. Dinan deveria, né, esperar. A expectativa era que ele tivesse vencido as eleições. Por isso que a eleição é bom, né? Como tudo segue para confirmar aquele ditado de que na eleição, assim como na mineração, o resultado só depois da apuração. Inclusive, João, só para complementar, a adesão aí de última hora ainda de José de Freitas, do ex-prefeito Ricardo Camacho, a candidatura de exato. Pode ser até interpretada como algo que causou uma rejeição, porque era uma aliança entre dois grupos políticos que sempre foram adversários, não trouxe o efeito que se imaginava, né? Então, é de fato algo para a gente ficar naquela análise e entender o que aconteceu. É um caso a ser estudado, né? Sim, e o ex-deputado Fábio Abreu não conseguiu eleger o irmão, né? Antônio Abreu, que é o atual vice-prefeito do município, foi candidato a vereador, não conseguiu eleição. É de fato outro fato interessante que as eleições mostram, né, Natan?